Você sabe qual é o significado do seu nome? Será que a pessoa que o colocou quando você nasceu se preocupou com isso? Sabe, eu tenho 2 filhos. O nome do meu filho quer dizer chefe ou comandante do lar e o da minha filha quer dizer doce como mel. Eu me preocupei com isso, mas nem todas as pessoas se preocupam. Mas sabe, o nosso Deus é alguém que se preocupa muito com os nomes. Nos tempos bíblicos, o nome representava muito mais do que aquilo que você apenas desejava para alguém, mas representava algo da personalidade da pessoa. Tanto é que quando havia uma mudança de vida, também era frequente que houvesse mudança de nome. Por exemplo, Jacó, que se tornou Israel, ou Saulo, que se tornou Paulo. William Shakespeare escreveu em uma de suas peças: se a rosa tivesse outro nome, não cheiraria assim tão doce. Isso para demonstrar a importância que o nome tem. É importante também mencionarmos a respeito do sobrenome. Quando 2 pessoas se casam, quando elas têm um filho ou adotam um filho, é comum que deem seu sobrenome, fazendo com que ela faça parte da família e tenham proteção. O nome é algo tão importante que quando você vai pedir algum favor a algum desconhecido, é comum que você o peça em nome de alguém. E é também um hábito muito comum e correto que encerrem-se as orações pedindo em nome de Jesus. E o nosso grande e poderoso Deus tem um nome? Se sim, qual seria ele? E qual seria a maneira correta de abordá-lo sem desrespeitar o seu nome? O programa Vida Mais Viva dessa semana dá continuidade à série aos 10 mandamentos e vamos falar sobre o 3º mandamento. Você vai ver que não tomar o nome de Deus em vão é muito mais do que usar esse nome em interjeições impróprias. Mas quando você usa o nome de Deus e não vive de acordo com essa responsabilidade, também é uma forma de transgredir esse mandamento. Por isso, acompanhe a entrevista do programa Vida Mais Viva que está começando agora. Você é muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva. Se é a primeira vez que você está ligando a sua televisão na TV Novo Tempo e está nos assistindo, então, pela primeira vez, seja bem-vindo. Como eu acabei de falar, o nome do programa é Vida Mais Viva e aqui você sempre vai encontrar conteúdos que dizem respeito ao bem-estar da sua família em todos os aspectos, porque a gente deseja que você e a sua casa sejam a cada dia engrandecidos pelas notícias que a gente fala aqui. Bem, nós estamos numa série aprendendo um pouco mais sobre os 10 mandamentos, vivendo a utilidade e a importância desde o passado, que é eterno para trás, eterno para frente, e também nos dias de hoje, no século XXI, são muito atuais. Hoje nós estamos vamos estudar, vamos entender um pouco mais sobre o 3º mandamento, que diz respeito ao nome de Deus, a tomar o nome de Deus. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, eu quero convidar você a falar conosco. A gente fica tão feliz em ouvir as coisas que você conta, que você tem sido abençoado, engrandecido com as boas notícias que a gente fala aqui, com os assuntos, e eu quero mesmo ouvir o que você tem a dizer. E como é que você que está nos assistindo pode falar com o programa Vida Mais Viva? Através do Facebook, nós temos uma página que você pode entrar lá, curtir, deixar o seu comentário, a gente fica bem feliz. Também nós temos um canal no YouTube, você pode acessar os conteúdos anteriores e é super legal se você puder se inscrever, vai sempre ficar sabendo antecipadamente quando a gente posta um vídeo novo, pode assistir de novo. Como eu falei, nós estamos numa sequência de programas e você quer saber lá o que nós falamos nos programas anteriores? Puxa, vai ter tanta coisa legal para aprender e para mostrar para alguém. E nós temos também o blog da TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. De verdade, fala com a gente, estamos esperando por você lá também. Eu não sei de onde você nos assiste, é sempre muito bem-vindo. E antes da gente mergulhar nesse assunto de vez, eu quero deixar a oportunidade dos nossos queridos companheiros de sempre deixarem um oi, um olá para todos vocês. Olá, tudo bem? Mari, amigo Tudo Muniz, bem? Satisfação mais uma vez participar contigo no programa Vida Mais Viva e espero que a paz de Deus esteja contigo. Ok. Igualmente, os dois amigos aqui, Amém. e você que nos acompanha, hoje vamos dar uma viajada aí pelo santo nome do Senhor Deus e o que significa para nós no nosso dia a dia, não é? Amém.
Tá muito interessante essa série, né? Você que não assistiu, vai lá no YouTube que você vai ter uma excelente oportunidade de aprender como a gente tem aprendido aqui. E aí, então, vamos entender um pouco mais sobre o contexto histórico. Vocês poderiam me falar sobre o contexto histórico em que esse mandamento foi dado e sobre a importância do nome nos tempos bíblicos? A importância do nome tem a ver com, sempre para o povo de Israel, tem a ver com caráter ou algum fato histórico. Então, por exemplo, nós temos Ismael, significa Deus ouve, e tem um fato histórico. Ismael estava no deserto, Agar, de longe, observando os últimos momentos do seu filho, orou ao Senhor, um anjo apareceu, Deus ouviu a oração, então por isso Ismael, Deus ouve, né? Você tem o caso, por exemplo, de Isaac, sorriso. Deus tinha dito a Sara que ela teria um filho já em uma idade avançada, e ela sorriu desta menção de Deus, e ele chamou Isaac, porque ela sorriu do Senhor, que é sorriso. Você tem Abraão, pai de todas as nações, Caleb, cachorro. Então você sempre tem, os nomes estão relacionados a algum tipo de caráter ou algum fato histórico. Moisés, porque foi tirado das águas, né? Agora o contexto histórico é que o povo de Israel ele estava por 400 anos, como nós já falamos em programas anteriores aqui, o povo de Israel já não acreditava mais nas promessas dos primeiros pais, as promessas que Deus tinha feito, que eles avançariam e entrariam na terra prometida. Então Deus começou a ser motivo de chacota para o povo, para os escravos lá no Egito. Esse Deus prometeu, mas até agora nada. Os nossos pais já morreram e nada aconteceu, tudo está da mesma forma e pelo contrário, nós estamos vivendo em situações piores e mais constrangedoras ainda. E usavam o nome de Deus de forma trivial. E aí Deus, quando tira o povo de Israel do Egito, Deus dá esse terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Existe um paralelo que a gente pode fazer com relação aos dias de hoje? O nome de Deus estava desacreditado. Ninguém acreditava mais que ele poderia resgatá-los do Egito, né? E será que não existe também um descrédito com relação ao nome de Deus no que diz respeito também ao fato de que ele vai nos libertar e com relação à segunda volta? Que paralelo que vocês podem traçar e aí resgatar a importância também do nome de Jesus com relação ao terceiro mandamento para essa atualidade? Sim, isso é até uma profecia, né, de Pedro, né, que nos últimos dias viriam os escarnecedores, né, zombando de Deus e de suas promessas. Isso é... Quando a pessoa não conhece a Deus, é até compreensível isso, né? O complicado é quando pessoas desistem de crer na palavra de Deus. Isso que é o fator complicado, né? Apostatando, inclusive, daquilo que representou para ele um dia algo infalível em termos de promessa, né? Ele fala sobre a importância do nome. Se já era importante nos tempos bíblicos, imagina o nome de Deus. Se ele coloca o nome dele ali, é porque ele vai cumprir. Ele é o Deus que não muda, não é verdade? Quer ver o negócio aí nesse mandamento? Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Isso é, ele municia as pessoas de informação, de revelação, de manifestações suficiente para que a pessoa creia que ele é capaz de sustentar, de assistir. Então, quando uma pessoa, depois de toda essa informação, toma o seu nome em vão, isso é, deixa de crer, ou não vive como tal, pronto, ela já não é mais inocente, porque ela de fato preferiu não crer. Ele não começa o mandamento já falando não. Ele começa se revelando, estendendo a graça. Eu sou aquele que te tirou do Egito, eu salvei você. Aí ele começa os mandamentos e aí depois... Por isso que ele fala, não vou ter por inocente. Você sabe quem é. A verdade é que esse mandamento é precedido por um Deus crível. Uhum. O Senhor Deus, ele não é incrível, ele é crível. É possível de crer nele. É para crer, né? É para crer nele. Quando a pessoa passa a vê-lo como incrível, não digno de crença, pronto, tomou seu nome em vão. Tomou o nome. Um ponto importante, é bom lembrar que o nome mais reverenciado no Egito era o nome do faraó.
Era o nome mais reverenciado no Egito. Os egípcios tinham reverência pelo faraó e os israelitas tinham medo, temor do faraó. A ponto que quando Deus enviou as pragas no Egito, os israelitas ainda tiveram dúvidas quanto à ação de Deus, quanto ao faraó. E uma forma de Deus agir contra o faraó foi transformando o nome do faraó em um nome totalmente trivial, sem poder. As pragas colocaram o nome do faraó como nada. Claro. Você entendeu? Aí o povo de Israel, ao sair do Egito, sai com esta perspectiva. O faraó, que é quem eu temia, não vale nada. Aquele nome que era reverenciado, ele se perde, ele cai. Agora nós estamos indo para o encontro com aquele que é o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Aí Deus faz algumas exigências. E esta exigência é, olha, eu sou, mas não tome este nome em vão. Não use por juramento, sem reverência. Não use sem responsabilidade. Saiba que este Deus é um Deus que não terá, como foi dito na palavra, e o Muniz citou, não terá por inocente aquele que tomar o nome em vão. Mas sabe o que eu acho brilhante, lindo nessa história toda? Que Deus não chega dando carteirada. Ele não chega assim e falar, você pensa, com quem é que você pensa que está falando? Como que nós humanos fazemos muitas vezes, né? A gente fala a carteirada. Com quem você pensa que está falando? Não, primeiro ele mostra quem ele é, já desde o lado passado ele vem mostrando as maravilhas lá antes de tirá-los do Egito. Ele salva o povo miraculosamente, aí ele fala, eu sou, existe uma sequência, né? Aí ele fala, agora que você sabe quem eu sou, não usa indevidamente o meu nome, não usa sem responsabilidade, né? Agora, sim, por favor. Cada praga do Egito destruiu um deus do Egito, o nome de um deus do Egito. Então, ao Deus enviar a praga, Deus estava destruindo a entidade do faraó, o poder do faraó. O faraó era uma divindade, Era né? uma divindade, claro. Então, Deus enviou as pragas, cada das moscas, as pragas das rãs, cada praga estava destruindo uma entidade espiritual do Egito. O nome dessa entidade espiritual. E estava engrandecendo o nome de Deus que não era reconhecido que pelos estava ali israelitas. a princípio mal, né? Porque eles não acreditavam mais nas promessas. E qual foi a forma de mostrar o poder ao povo israelita? Foi através... Eu domino aquele que você Sim. acredita, eu ainda sou muito maior do que aquele que você Sim, deposita através da sua força. confiança. Olha, quem manda sou eu, quem governa o universo sou eu sou o que sou. Então esse nome ele precisa ser reverenciado, respeitado. Coisa que às vezes a gente também precisa falar para os nossos filhos, né? Quem manda aqui sou eu. De uma certa forma, Deus está dizendo aqui, ó, vamos colocar as coisas no lugar? Você tem que entender que quem manda aqui sou eu. Você ia falar alguma coisa, professor? Sim, eu ia falar exatamente sobre um princípio soteriológico dentro desse mandamento, ou um princípio de salvação. Se o Senhor, ao se revelar, e a pessoa tratar com desdém, com absoluto descaso esse nome, ele não é mais inocente. Isso significa que quando ele se determina, o Filho de Deus se determina a honrar esse nome, é porque ele foi inocentado Aí no ele é seu inocente. passado. É porque ele foi inocentado para poder honrar esse nome. Quer dizer, só o justo... Porque trocou o jugo, agora é o jugo do inocente. né? Exatamente. Então, quem honra o nome de Deus o faz porque está inocente do seu passado de culpa, ele foi salvo. Ele o tirou do Egito do pecado e então apto para honrar esse nome ele está, porque ele foi declarado justo. E por isso que Jesus ele menciona, né, Muniz, o pecado contra o Espírito Santo. Se você observar o contexto do pecado contra o Espírito Santo, é justamente a blasfêmia contra o nome do Senhor. Quando Jesus estava fazendo milagres e os fariseus então diziam o seguinte, não, ele faz milagres em nome de Beelzebu e não em nome de Deus. Então, quando você transfere o poder de Deus, salvífico de Deus,
para o inimigo e não como uma ação perfeita do Senhor. Então, significa que a gente tem que estar bem atento a isso, porque o Senhor Deus sempre fez uma diferença entre informação e conhecimento. A informação é tudo que eu sei, conhecimento é o que eu vivo. Quando uma pessoa decide não viver, ela não tem mais conhecimento, ela só tem informação, aí ela perece. Lembra que Só convicção, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, não era por falta de informação. O que tinha de profeta na época em que foi feita essa declaração, existia muita informação, mas não existia conhecimento. Não viviam. O conhecimento é a vivência. A informação é o conteúdo apenas. Quando uma pessoa que se você pega e sai batido, né? Quando uma pessoa já tendo a informação não quer o conhecimento, ela tomou o nome em vão. Aí ela é culpada, ela não é mais inocente. E nós temos muitos casos na história de situações que usaram o nome de Deus em vão. Isso, né? cite exemplos, eu já ia Você tem as cruzadas, em nome de Deus, guerras. Você tem, por exemplo, o jihad, guerra santa. Vivemos isso hoje. Você usa de diversas maneiras, questões históricas, sociais, o nome de Deus em vão. E isso é uma forma de discriminação, segregação e é pecado. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, não é? Aquele que faz, quer dizer, nem todo que proclama uma informação, mas o que tem o conhecimento, isso é tomar nome de Deus então. Ele estará no meu reino de glória. Caso contrário, fica por aqui mesmo. E por falar em nome de Deus, vocês podem dizer para nós um pouco sobre os nomes de Deus? Qual é o nome dele? Quais são os nomes dele? Como que é isso? Esse rapaz aqui, ele é israelita misturado com árabe. Manja muito. Ele tem a cara do Bin Laden, mas ele tem o sangue do rei Davi aqui correndo. Então fala um pouco para nós sobre os nomes de Deus, pastor. Nós temos, na Bíblia nós temos, na realidade na história nós temos muitos nomes de Deus. Por exemplo, na Bíblia nós temos nomes que refletem o caráter de Deus, né? Nós temos El Shaddai, nós temos Deus como sendo Deus de amor, nós temos nomes como refletem o poder de Deus, aqui, o Elohim, nós temos aquele que é o Senhor, Abba, Pai. Então, vários nomes que refletem alguma atitude de Deus. Na história, por exemplo, em outras religiões também, você pega o islamismo, tem 99 nomes que são designados a Deus. Então, todos os nomes, sempre eles dão uma característica de uma situação, de um poder de Deus na vida humana. E essas características de Deus, elas são próprias do Senhor, são próprias de Deus. Por exemplo, se você trata de Deus como Yahvé, né? Você não é um Deus somente, não é somente um Deus que é Senhor, mas é o Criador do universo, o sustentador do universo, é o Todo-Poderoso. Se você trata de Deus como Abba, não é somente um pai, é um paizinho, né? Não é um Deus transcendente somente, é um Deus imanente. Então são características do Senhor que a Bíblia está recheada, aquele que é a rocha eterna, né? Mas ele tem um nome igual? Eu chamo Mariana, você chama João Cláudio e ele chama Benedito? Deus, ele tem muitos nomes que são descritos na Bíblia. Nós conhecemos como Deus, né? Mas não podemos caracterizar Deus por um nome específico. A Bíblia retrata Deus por muitos e muitos nomes. Mas quando ele fala sobre si mesmo, ele fala eu sou. Eu sou. E depois ele vai adaptando isso a cada necessidade, né? Eu sou o seu juiz, eu sou... Jeová Jiré, eu sou o que provê. Aquele que provê o monte de Jeová Jiré lá com Abraão, não é? Dele, eu sou a sua bandeira, eu sou aquele que te cura, eu sou o teu pastor, Jeová Ra. Não é? Então, isso mostra exatamente que só um louco, depois de conhecer isso tudo, vai blasfemar desse nome. Vai desprezar esse nome. Por isso que ele não fica mais inocente.
ele se torna culpado. Ele volta a ter a culpa natural do pecador. Os nomes de Deus trabalham duas características. A imanência dele. Que é a imanência? A imanência é ele com o ser humano, presente na vida humana. E a transcendência dele é o poder que faz separação entre ele e o homem, a santidade dele. Então, todos os nomes de Deus vão trabalhar essas duas características. E justamente por essa santidade, como é que os hebreus lidavam com isso? Basicamente assim. Olha, a santidade de Deus, ela foi reverenciada. Nós temos na história dos hebreus o Shekinah, né? Em árabe, Shakina, que era a descida no santuário, No Santíssimo. no lugar santíssimo, que significava não somente a presença de Deus, a sua essência, mas significava todo o desejo de Deus pela salvação do povo e a confirmação da salvação pelo povo. E isso demonstra a reverência que o povo tinha por esse Shekinah, por esse poder, por esse Deus Todo-Poderoso. Você observa nos rituais do santuário terrestre, todos os rituais do santuário terrestre antes precisavam passar pela purificação. O sacerdote, quando entrava no santuário terrestre, ele precisava antes ser purificado, ele precisava se banhar para entrar no santuário e participar do ritual do santuário. Uma vez ao ano, quando fazia a purificação do santuário, o sacerdote também precisava passar pela purificação. Então, isso demonstra a reverência que se tinha por Deus e que se deve ter por Deus. Agora, existem situações sutis nas quais a gente pode desrespeitar, desonrar o nome de Deus? Quando a pessoa pronuncia esse nome de forma tão banal e refletida, dentro de uma expressão absoluta comum, quando coloca o seu santo nome em pilhérias, em piadas, tudo isso é um desrespeito ao santo nome, não é? Com certeza. Então, é preciso muito cuidado, não só com... Porque o nome de Deus, ele vai ser blasfemado, ele vai ser desprezado, ou por expressões ou pela própria vida, não é? Então, esse é um nome, esse é um aspecto do mandamento muito, mas muito necessário ser trazido hoje. Hoje você vê o nome de Deus sendo usado de forma irresponsável em programas de humor, em programas de piada. As pessoas perderam a noção disso. Isso tudo reflete uma sociedade que está se afastando da lei de Jeová. E até na religião se usa curandismo, esses charlatões que usam o nome de Deus em vão. Vãs repetições, Jesus falou. Então são questões terríveis que vão dar conta com o Senhor no dia do juízo. Então todas essas expressões, Deus me livre, se Deus quiser, Deus é testemunha, juro por Deus, tudo isso é inadequado. Mas com certeza, o santo nome é ser pronunciado ou num contexto de culto ou num contexto de bênção consciente aos outros. Então, mas não é que eu não possa falar o nome de Deus. Deve, quando é em adoração a Ele ou para abençoar os outros. Agora eu queria mencionar com vocês alguns aspectos assim que não são tão óbvios, mas que de uma certa forma estão violando o nome de Deus. Por exemplo, quando a gente usa o nome de Deus para impor a nossa opinião. Ou, por exemplo, quando eu uso o nome Filho de Deus, mas eu não vivo de acordo com tal responsabilidade, eu não estaria desonrando a Deus quando eu, como filho, também não vivo de uma forma totalmente oposta? Não é desonrar também o nome de Deus? Posso ler aqui um trecho da Bíblia? Tiago diz assim: não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. O bom nome aqui é o nome do Senhor Jesus Cristo, que os cristãos trouxeram para ele, o que foi confiado a eles esse bom nome. De Cristo foi dito: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E esse foi pronunciado sobre Cristo como nosso representante. Então, o Senhor tem prazer naqueles que tomam o seu nome para viver de acordo com a sua vontade.
quando ele foge desse propósito de honrar o seu santo nome na vida, ele tomou o nome em vão. Existe alguma coisa de sobrenatural no nome? Ou é a pessoa que usa o nome? Porque você mencionou, professor Muniz, nos programas anteriores, que quando Jesus se revelou, eu sou, as pessoas caíam no chão, estremeciam, e que é assim mesmo. Mas o nome tem esse poder? Os demônios tremem quando ouvem o nome de Jesus. É como se fosse uma palavra mágica? Tem uma coisa sobrenatural no Não é nome? mágica, ela é absolutamente real. A contundência do nome de Jesus sobre os demônios, sobre enfermidades, ela se transforma em algo muito real para aquele momento. Isso é um mandamento de Jesus. Orar em nome dele me dá acesso ao Pai. Pronunciar o nome dele contra demônios dá o poder para eles se retirarem. Esse bom nome que nos foi confiado tem a autoridade em cima de uma vida coerente, que é aquilo que ela aprendeu do Senhor Jesus. Quando ela tem o conhecimento, se é a prática, só então tem essa contundência. Senão, o que o demônio disse daqueles caras que quiseram expulsá-lo? Diz assim, rapaz, Pedro e Paulo a gente conhece, agora você quem é? Quem que são? O diabo sabe disso, e ele sabe quando uma pessoa está autorizada por Deus, pela coerência do que ela conhece e vive. Só então o nome do Senhor Deus não é incongruente. Não é incongruente. Qual é o princípio, para a gente encerrar, qual é o princípio desse mandamento? O princípio básico desse mandamento é reverência. Honra e reverência ao único que merece, né? Muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui conosco e até a semana que vem. Você, amigo querido, a você eu gostaria de lembrar que você é filho de Deus e Ele te dá a oportunidade de usar o seu nome, assim como um pai dá para o seu filho, mas que você lembre que é uma responsabilidade. Então, honre e santifique o nome desse Deus, que Ele tem um nome poderoso. Ele permite que você use, mas que você possa viver à altura dessa responsabilidade, não pela sua força, mas pela graça dele. Fique com esse Deus e até a semana que vem.